Ana Amélia, a primeira senadora inscrita. Caro presidente Delcy Amaral, da mesma forma, a gente ouve o presidente Alexandre Tombini e vai para casa mais tranquilo, né? Não só pela forma como ele explica, mas pela confiança que ele transmite na crença de que, de fato, a nossa economia está engrenando e caminhando. Queria cumprimentar também não só o presidente do Banco Central, mas também o doutor Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo e o doutor Altamir Lopes, os diretores que acompanham o presidente. Eu começo por uma das afirmações feitas pelo senhor aqui, que diz que a atividade econômica vai se tornar mais ativa, mais dinâmica a partir do segundo semestre, que nós já estamos nele, e no início do ano que vem. Quais são os fundamentos, as razões que o levam a essa situação? O senhor falou aí também da questão da reação da agricultura. Não propriamente insumos para avicultura e suinocultura. Avicultura hoje, carne de frango, ali aparece apenas os ovos como subida de preço, mas a carne de frango não. Então, esse aumento foi repassado, tem que ser repassado. O senhor disse que haverá um controle de preços. O governo vai chamar os produtores desse setor da área de alimentos para dizer, olha, não repassem preço. Como é que vai ser administrado isso, né? Porque tenho alguma informação nessa direção. O senhor falou também que o Plano Safra vai ter um aumento de 7,5%. Teremos 115 milhões de reais para ser aplicado. Agora, desse total,
Obrigado, senhor presidente. Começando pelas perguntas da excelentíssima senadora Ana Amélia, eu registrei 5 ou 6 perguntas na sua exposição. Primeiro, agradecer as palavras generosas em direção do presidente do Banco Central e da instituição. A economia também é só o nosso time que está mal, presidente. Continua, né? Vai melhorar. Bom, em relação a quais os fatores que, digamos, sustentam a nossa visão de recuperação da economia, temos aí uma série de impulsos, né, que foram, inclusive, procurei apresentar alguns deles, os principais, né? Temos a redução da taxa de juros. Combine só o som, se o senhor, Vossa Excelência, podia em relação aumentar um pouquinho lá, que o pessoal lá atrás está reclamando e o pessoal está acompanhando pela televisão. Está meio baixo. Muito bem, então em relação aos fatores que sustentam, tem os impulsos de política, não é? A redução da taxa de juros, a liberação aí de 50, 60 bilhões de liquidez para o sistema financeiro, para o sistema bancário. Tem as políticas tributárias que foram adotadas, algumas políticas pontuais, políticas também mais horizontais de redução, por exemplo, do peso dos encargos na folha de salários, estão agora entrando em fruição em vários setores, né? Então, tem uma série de estímulos de política que estão aí. Houve também a questão agricultura aqui que foi mencionada na minha apresentação e por Vossa Excelência, não é, que teve esse impacto climático no primeiro trimestre, não se repete, obviamente ninguém tem bola de cristal, mas aquilo é um choque, naturalmente, e na ausência de um choque nos próximos trimestres, inclusive no primeiro trimestre do ano que vem, nós temos aí esse segmento importante da economia também contribuindo para a recuperação. Além disso, temos a questão da demanda que continua evoluindo, né? Nós vimos aí o mercado de trabalho gerando empregos, 1.200.000 empregos. A renda real crescendo, a combinação de renda real com trabalho dá um crescimento sustentado para a massa salarial real, que vem crescendo na faixa de 6%, 7%, ou seja, sustentando a demanda. A própria evolução da taxa de câmbio no país, que saiu de níveis mais apreciados em 2011 para níveis menos apreciados, mais depreciados da taxa de câmbio no período atual. Ou seja, isso também permite, por exemplo, que a indústria ocupe mais essa demanda com produção local do que vinha fazendo anteriormente. A própria adequação dos estoques na indústria, que estavam muito elevados,
de câmbio mais recentemente. Em relação, eu não falei em controle de preço, eu acho que tem uma lâmina que diz que a inflação está sob controle, não é? Mas controle no sentido de que ela continuará convergindo para a sua meta, não no sentido de proibições, enfim, de controles específicos de preço. Naturalmente, com a nossa expansão, nós tivemos a quebra da safra de milho, importante impacto na cadeia produtiva dos suínos, da avicultura, como Vossa Excelência mencionou. Certamente, o mundo inteiro ficou apreensivo em relação aos desdobramentos disso. Nós vimos que o choque, na nossa visão, tende a ser mais temporário do que foram lá atrás. Mas alguma coisa nós já vimos nos preços. Certamente, no esforço também, nós liberamos recursos adicionais para a segunda safra, a safrinha do milho. E o que nós vimos esse ano no país foi que a safrinha foi maior que a safra de verão. Não é? Enquanto a safra de verão foi na faixa de 33 milhões de toneladas, a safrinha veio na faixa de 34 ou mais. Ou seja, batendo recorde. O Brasil não deveria ser tão grande em função da nossa resposta na produção e também no financiamento, onde recursos foram liberados para que a safrinha de milho fosse forte e foi mais forte que a safra de verão. Então, nesse sentido, que nós temos um pouco mais de tranquilidade, mas naturalmente nós temos visto, no curto prazo esses efeitos. Eu procurei demonstrar aqui qual é a nossa visão em relação às perspectivas da inflação, mais geralmente falando. Em relação aos recursos liberados, eles têm sido liberados na faixa de entre 90% e 100% do programado. Não é? Nós temos aqui uma liberação expressiva de recursos na faixa de 94, 95 bilhões na safra 2011, 2012, inicialmente projetado na faixa de 107. Isso é o desembolso. Quando nós olhamos o volume, o estoque de recursos, o saldo dos financiamentos rurais, incluindo aí as exigibilidades dos depósitos à vista, poupança, BNDES, fundos constitucionais, recursos livres, nós vemos um valor, em 30 de junho de 2012, na faixa de 180 bilhões de reais, o saldo para a agricultura. Esse montante são cerca de 20 bilhões superior ao fechamento da safra de 2010, 2011. Né? Então, acho que o governo tem procurado responder com a disponibilidade de recursos para o setor. Certamente, Vossa Excelência acompanha isso muito de perto e sabe bem desses números. Em relação à situação de produtores, nós também gostaria de aqui ressaltar a liberação de recursos do Proagro. A liberação desse ano foi cerca de 1,1 bilhão de reais daquele seguro, a garantia da atividade agropecuária, o Proagro, sendo cerca de 900 milhões desse orçado já está pago, sendo aí 740 milhões de reais referentes às perdas pela estiagem que nós mencionamos aí, especialmente no primeiro trimestre desse ano, especialmente atingindo a região sul, ou seja, há uma preocupação, certamente, o reconhecimento dessa quebra de safra e repercussão sobre o produtor. Isso vem sendo, atendido. Em relação às medidas recentes anunciadas em relação à redução dos custos da energia, tanto para o setor produtivo, incluindo indústria, serviços e agricultura, e também para o consumidor final. Nesse momento, nós vamos divulgar nossas projeções de inflação no final deste mês, no relatório de
cartão de pagamento no Brasil em 2011, cerca de metade, 200 bilhões e pouco, foram parcelados naquele parcelamento dito sem juros. Há controvérsia sobre se tem ou não tem juros. Essa é outra questão. Mas não há diferenciação de preço. Se o sujeito paga à vista, não tem diferenciação de preço. Logo, é definido como, digamos, um financiamento logista sem juros. Então, são 200 bilhões dos 400, né, 50% que é financiado pelo lojista sem juros. A média de prazo está na faixa de menos de 3 meses. Acho que é 3,6 meses a média dos financiamentos lojista em cartão de crédito, né? Isso em 2011, certo? Do pagamento à vista no cartão, os 400 bilhões que é pago ou parcelado ou à vista no cartão, nem tudo é pago, uma parte é financiada, mas, enfim, esse é o pior. Exatamente. A excelência está correta. Sim, pessoa física. É pessoa física, pequeno empresário. 2.200 é crédito total. Aí seria 40 sobre o segmento de pessoa física, né? Só para relativizar. 40 bilhões sobre os 400 que foram canalizados via esse cartão. Então, contextualizando, estamos tratando de um problema bastante menor do que o cartão de crédito em geral. Uma parte dele é um benefício que existe no país, não existe em outras jurisdições, que é o financiamento no lojista, tá certo? Financiamento pelo lojista, parcelamento pelo lojista. Então, essas coisas levadas em consideração, colocar o foco naquilo que, de fato, é o que precisa ser trabalhado para evoluir no futuro, ou seja, 10% do que, por exemplo, em 2011 foi... que Vossa Excelência menciona da lista negra, certamente não tem amparo legal regulamentar uma lista permanente, como foi dito, eterna de devedores, do ponto de vista do direito do consumidor, que se aplica ao sistema financeiro já definido pelo Supremo Tribunal, seria abusividade, uma lista eterna de maus pagadores. Certamente, nos deparando com esse tipo de situação, nós temos que examinar do que se trata, porque isso não tem amparo legal, certamente não tem amparo regulamentar e do Conselho Monetário do Banco Central. Muito bem, acho que eram essas as questões, né? Questão do senador Sérgio Souza sobre a TJLP. A TJ, como ele